angustiada, caminham juntas na estrada. Rumo ao sepulcro, um silêncio absoluto, quando aproximavam. Uma voz assim falou: ele não está aqui, já ressuscitou. Túmulo vazio, a esperança reviveu. A pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Túmulo vazio, a esperança reviveu. A pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Os tempos se passaram, já faz mais de 2000 anos. A história do Calvário não foi apenas um cenário, continua operando na vida de quem tem fé. Meu Jesus de Nazaré está pronto a operar. Abra o teu coração e receba a unção que Ele tem pra te dar. Túmulo vazio, a esperança reviveu. A pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Túmulo vazio, a esperança reviveu. A pedra removida deu a grande vitória pra você e eu. Vamos ficar de pé, porque assim eu continuo falando mais descansado depois de ler a Bíblia. Em São João 4 você encontra aquele encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. Agora, os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. É Sem, Cão e Jafé. Eles saíram lá da arca, né? De Noé. Então, Jesus teve esse encontro com ela, porque isso teria que ficar escrito na Bíblia Sagrada. E se trata de uma mulher que não podia nem mesmo tirar água junto com as famílias. Tinha um poço ali que foi perfurado por Jacó ainda, chamado Poço de Jacó, e ela não podia
se misturar com as moças, com as famílias, porquanto ela já tinha passado por 5 maridos, já estava no seu 6º marido. E foi justamente a ela que Jesus foi. Eu queria destacar somente o verso 19, porque depois de mostrar a sua vida, ela lhe respondeu assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Senhor, vejo que és profeta. Senhor, nós sabemos que o Senhor é profeta e que o Senhor tem nos enviado um profeta. Essa mensagem que é realmente a verdadeira profecia da hora em que estamos vivendo. Nós te pedimos, te suplicamos que a tua graça e o teu amor e a tua compaixão continue sobre nós, fazendo assim com que nós possamos usufruir desse encontro com o Senhor, como gentios. O Senhor tem nos encontrado junto ao poço, como o Senhor encontrou aquela mulher. Nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ensine mais um pouquinho hoje, preparando os nossos corações. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, todos unânimes, concordando a uma voz. Assim seja, Senhor. Amém. Assentai-vos. Sabe, o anjo do Senhor apareceu para mim, Gabriel. Foi ele quem me disse que você estava escondida. Ele me contou onde você estava. Como que você ficou sabendo onde eu estava? Eu estava escondida. Eu não matei ninguém, eu não roubei, mas eu tive que fugir. E eu não sei como você me encontrou aqui. Vocês já sabem que isso se trata de Isabel e Maria. E Maria então disse: sabe, o anjo do Senhor apareceu para mim, Gabriel. Agora é uma inferência, mas uma inferência profética, uma inferência bíblica pelo profeta de Deus. Foi ele quem me disse que você estava escondida e onde você estava. Foi ele quem me disse. Outro não poderia ser. E ele disse que o Espírito Santo ia me cobrir. Esse mesmo anjo disse para mim que o Espírito Santo ia me cobrir. E aquela coisa santa nasceria através de mim. Seria o Filho de Deus, o Messias. Como você sabe, tantas outras esperaram por isto, desde que o profeta Isaías... Eu preciso desse arzinho ali, viu, irmãos? Tá, obrigado. Desde que o profeta Isaías profetizou há 700
há mais de 700 anos atrás, que uma virgem conceberia. Como você sabe, muitas moças morreram virgens, ficaram velhas e por fim não eram elas. Eu nunca pensei que seria eu, jamais. Sou nova, até pensava em me casar, ter uma família. É tanto assim que eu já tinha dado até minha palavra para José. Por aí você vê que eu não estava me contando entre aquelas. Para começar, já haviam séculos passados que o profeta havia profetizado isso. E quem sabe não havia nenhuma moça mais em Jerusalém, por essas redondezas aqui, Belém, esperando mais por isso. Mas o certo é que esse anjo me surpreendeu a caminho do poço e me deu uma mensagem tão tremenda. Ele disse que o Espírito Santo me cobriria e que de mim nasceria um filho e que seu nome será Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, quando ela estava testificando daquela grande verdade, daquele grande evento, daquele grande acontecimento, aconteceu uma outra coisa tremenda. Pela primeira vez que aquele nome maravilhoso foi falado por lábios humanos, o Joãozinho, estando morto no ventre de sua mãe, Isabel, pulou de alegria. Ressuscitou, portanto, e recebeu o Espírito Santo, morto no ventre de sua mãe, que havia até mesmo se escondido, porque a coisa ficou muito difícil, sendo uma velha já avançada nos anos, sem nenhuma possibilidade de conceber, seu marido mudo, não podia falar, embora sendo um sacerdote. Então teve que esconder-se do ridículo. Agora, se o poder de falar o nome de Jesus Cristo traz um neném morto para a vida no ventre da mãe, o que deveria fazer isto para uma igreja que clama ser seu servo, nascida do seu Espírito? Como Isabel ficou tão surpresa quando ela olhou para Maria, ela disse: "E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou no meu ventre." João nasceu do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, porque ele ouviu falar Jesus. Pelo nome de Jesus Cristo. Que tipo de bebê deveria ser este? Sem dúvida alguma, ela relatou detalhadamente isso para José. Nós já observamos que há uma grande mensagem aqui. Nós estamos vendo até outdoor, Jesus
este nome tem poder. Amém. Jesus, este nome tem poder. Ou neste nome há poder. Neste nome tem poder. Na verdade, tem e há poder no nome de Jesus Cristo. Mas nos lábios como lábios de Maria. Eles podem escrever nas praças placas, decalques em carros, que este nome tem poder, o quanto quiserem. Podem falar na televisão que este nome tem poder, pode falar no rádio que esse nome tem poder e não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Agora, neste século XX, houve um homem que, quando falava em nome de Jesus Cristo, era o suficiente. Ele não era um papagaio que estava TTT, o sangue de Jesus tem poder, Jesus, Jesus me valha, Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não. Quando ele falava esse nome, falava com objetivo, falava com poder. Quando ele falava assim, para um menino morto, esbagaçado por um caminhão, como ele falou lá na Finlândia, em nome de Jesus, levanta. Então aquele menino levantou. Ele sabia o que significava tomar o nome de Deus em vão. Em vão quer dizer, para não valer nada, para não corresponder, para não acontecer. Esse nome por hábito, por costume, por superstição, é tão comum. A Bíblia diz que somente pelo Espírito Santo a pessoa, o homem, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora nós temos aí espíritas, e católicos, e batistas, e pentecostais de todas as alas, presbiterianos, metodistas, todo mundo falando, Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso é exatamente como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Fluxo é uma hemorragia, ela sofria há 12 anos. Naturalmente era um câncer no útero. E ela já havia gastado tudo que tinha com os médicos, todos os seus bens, sem nenhum resultado. Agora ela enfrentou, reuniu seu resto de energia que tinha, enfrentou uma multidão de obstáculos, com um propósito no seu coração: se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. O que é que aconteceu? Ela conseguiu. Como conseguiu aquilo, só ela e Deus sabem. Porque ninguém podia ajudar. Porque todos queriam a mesma coisa, todos estavam no afã de ver, curiosos era o que tinham, o que havia ali era curiosos, interessados, necessitados, e conseguir passar por uma barreira desta não é fácil.
E a coisa não está diferente. Se você é criança, jovem, seja velho, adulto, seja quem for, rico ou pobre, sábio ou não, tem que enfrentar obstáculos, barreiras. Se é que existe um alvo, se é que existe realmente um objetivo. Agora, ela conseguiu. Ela conseguiu e me fez lembrar daquele caso que quando o irmão Branham foi ao México, uma senhora nova ainda, talvez seu primeiro filhinho, faleceu. Ela estava com atestado de óbito para sepultar aquela criança. E ela ficou sabendo que um conhecido seu, naturalmente, um cego, foi curado poderosamente pelo profeta desta era, que usava o nome de Jesus. Não só para curar, mas também no batismo. Para batizar também, viu? Mas ela enfrentou tanta dificuldade com aquela criança nos braços, chovendo. Haviam 300 coordenadores mantendo a ordem para manter a fila. O irmão Branham, para descer naquela plataforma, foi amarrado por uma corda vindo por cima, porque eles rasgavam sua roupa para tocar nele. Ninguém faz ideia do poder que esse homem, que Deus manifestou através deste homem aqui na terra. Então a multidão era grande, a fila era enorme, e ninguém aceitava ninguém furar a fila, porque um era canceroso, outro era cego, tinha passado 3 dias, 3 noites, para alcançar aquela oportunidade. Por que deixar alguém passar na frente? Ia virar uma confusão. Mas ela rolou na lama, passou entre pernas dos mantenedores da ordem, dos soldados, até que chegou lá. Eu gostaria, se eu fosse americano, talvez, quem sabe, eu até trabalhasse nesse sentido. Porque existe tanto recurso no cinema para fazer essas histórias reais da vida do irmão Branham. Já pensou que filmes espetaculares? Porque eles têm capacidade para fazer igualzinho aconteceu. Aquela mulher chegou lá toda lambuzada, suja, cabelo todo molhado, escasseado, com aquela criança morta nos braços. O irmão Branham mandou que alguém orasse por ela lá. Disse, ela vai ficar satisfeita com isso. Mas não foi assim. Deus mostrou para ele a criança sorrindo. Ele disse, deixa que ela venha. Quando ela se pôs ali, ela se ajoelhou com um rosário no pescoço e começou a rezar um crucifixo. Ele disse, não faça isso. Não faça isso. Não precisa disso. Você chegou no lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Em outras palavras, o que você deveria fazer, você já fez. O preço que você tinha de pagar, você já pagou. Espere, agora o negócio não é mais com você. Em nome de Jesus, criança, volta à vida. Então, é bonito uma criancinha
sorrir. Eu tenho impressão, e parece que eu vejo aqueles 2 dentinhos que estão sorrindo. Agora, o que aconteceu com aquela mulher? Pense um pouquinho nisso. Foi o mesmo que fez aquela do fluxo de sangue. Naturalmente, ela sofreu empurrões. Tem gente que se sofre uma coisinha qualquer, um mal entendido na igreja, que eu não tomo da ceia mais. Eu não vou mais no culto. Não vou mais na igreja. Por isso, por aquilo outro. E tem tantos motivos. Mas lá não, era no tranco e barranco. Empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá, ou sem educação. Essa é minha vez. Fica para trás. Não. Eu vou lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E ela chegou. Chegou e deu um toque nas suas vestes. Mexeu com Deus o toque dela. Naturalmente ela falou Jesus. O toque significa Jesus. Não é o Jesus de papagaio, não. Que tem muito papagaio que reza Padre Nosso, Ave Maria, canta hinos. Portanto, ouvir vai indo aprende. Aprende, sim. Mas aquele toque foi diferente. Aquela oração no altar foi diferente. Aquela vinda na igreja foi diferente. Aquela entrada na igreja foi diferente. Aquela saída foi completamente diferente das outras. Ela deu um toque diferente. E Deus parou. Ela parou a Deus. Com um toquezinho. Uma mulher pálida, amarela. Não tinha sangue mais. Era aquela última tentativa e depois morrer. Aí Deus parou. Parou e disse: me tocaram. Então os seus que o cercavam, que o serviam, tem sempre, Jesus tinha aqueles que o serviam, mantendo a ordem, coisa e tal. E o Pedro estava lá também, na frente. Mas como é que o senhor disse, alguém me tocou? A multidão toda toca no Senhor. Encosta no Senhor. Fala o nome do Senhor. Grita hosana nas alturas. Grita aleluia. Grita filho de Davi. Chora. Transborda. Não. Houve um toque diferente. Porque de mim saiu virtude. Saiu virtude de mim. E olhou, lá estava ela. Agora sim, eu consegui. Qual vai ser a sentença que eu vou receber? Não temas. A tua fé te salvou. Você está curado. O anjo sabe onde você está. O anjo sabe onde você está. Deus sabe, conhece, percebe todos os atos
tudo que uma pessoa sofre, padece sem berrar como cabrito, mas como ovelha, para poupar o seu nome. Você sabe que o próprio Deus não deixa muitas coisas acontecerem conosco por amor de seu nome. Aliás, eu vou individualizar. Deus não me deixa cair na maior vergonha por causa do seu nome. Por amor de seu nome. E a causa de não termos sido todos consumidos é a sua misericórdia e o amor pelo seu nome. Deus ama o seu nome. Nós não. Nós não amamos os nossos nomes. Não, mas falou de mim, falou o meu nome, eu me ofendo, eu tomo ódio, eu crio raiz de amargura. Não, se nós amássemos o nosso nome, nós o protegeríamos de uma forma cristã. Nós não estaríamos envolvidos constantemente nos embaraços que nos cercam tão de perto. Tão de perto, tão de pertinho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está proposta. Maiores tesouros estavam reservados para Moisés do que os tesouros do Egito. Muito maiores. Poucas são as mulheres que amam o nome do seu esposo. Amam o homem, porque ele é bom, reticência. Ama o homem, em primeiro lugar, né, se ele for bom. Ama o homem porque ele lhe dá uma condição de senhora. Ama o homem porque, afinal de contas, é como Isaías disse, não, deixa, só nós temos o nome dele é o bastante. Nós vamos trabalhar, ter a nossa própria bolsa. Ter o homem como um objeto de segurança, de apoio, de responsabilidades. Mas amar o seu nome, honrar o seu nome, isso é diferente. Agora, qual é a igreja que não quer Jesus? Um Jesus que dá chuva, um Jesus que dá sol, um Jesus que dá oxigênio, um Jesus que cura, um Jesus que dá alegria, um Jesus que ampara, que dá saúde. Quem não quer esse Jesus? Quem não quer esse marido? Mas amar o seu nome, como Tiago disse, aquele bom nome que sobre vós foi invocado. Nem mesmo querer ser batizados em seu nome, eles não querem. Só está faltando a coisa inverter agora. Em vez de ela passará a se chamar fulana de tal, recebendo o nome dele,
vai dizer assim: ele se passará a chamar fulano de tal, recebendo o nome dela. Só falta isso. Até algum tempo atrás, tirava-se o nome do pai e colocava-se o nome do marido. Agora tem que fazer uma sentença. Se for Julieta Ambrosa Roca da Silva Neta, tem que ser Julieta Ambrosa Roca da Silva Neta Ambrosina. Não pode tirar, não. Pouco se pensa nisso. Pela primeira vez, veja, pela primeira vez que aquele nome maravilhoso foi falado por lábios humanos, o Joãozinho, estando morto no ventre de sua mãe, pulou de alegria. Pulou de alegria. Deu chutinho lá dentro. Isabel sabia que ali estava a virgem que havia concebido. Agora, ela já havia visto isso pela fé. Você sabe que tudo que vai acontecer conosco, nossos espíritos já viram, como filhos de Deus. Você vai chegar em lugares que você vai dizer: eu já estive aqui antes. Você já teve sonho assim, lugares maravilhosos. E lá atrás, eu disse hoje assim: eu vi o Mar Vermelho abrir. Eu vi o Mar Vermelho abrir. Enquanto muitos estão tentando, estudando, explicando, tentando torcer aquilo, olha, mas como vão me convencer se eu vi? Eu vi o Mar Vermelho abrir. Eu vi a rocha ser ferida e dar água. Eu vi, sim. Você viu também. Você viu tudo lá. Você viu o sinal vermelho nos umbrais das portas. Você viu o cordão vermelho tremulando na casa de Raabe. Você viu o Jordão abrir. Eu já vi isto antes. Eu vi o Jordão abrir. Eu vi. Sabe uma coisa que eu vi? E você não sabia que tinha visto também? Não foi na fita, no vídeo não. Eu vi, e você viu também. Um rapazinho ruivo tomando uma ovelha das garras de um leão. Um rapazinho chamado Davi. Você viu, sim. Você viu o mesmo rapazinho, o mesmo pastorzinho, tomando uma outra ovelha das garras de um urso. Você viu aquele rapazinho apanhando 5 pedrinhas
5 pedrinhas num arroiozinho, num córregozinho, num riachozinho. Tirando uma apenas, colocou na funda e ele girou, 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 e aquele almenzarrão lá na frente. Eu vi aquele monstro, eu vi aquela montanha humana, eu vi aquele problema terrível, sorrindo lá na frente, sarcasticamente. Aquele problema, aquela dívida que nunca poderia ser paga. Eu vi aquela dívida que nunca poderia ser paga, sorrindo, humilhando o povo de Deus, massacrando o povo de Deus, servindo de parábola. E de interrogações. Eu vi. Mas eu vi isso aqui, ó. Isso aqui girou, 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 girou. O quarteto canta isso, girou, 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 girou. E a pedrinha foi. Aquele gigante estava invulnerável, protegido, cheio de poder, de razão, de força moral, pisando em cima. Mas ele esqueceu, tinha um buraquinho aqui, ó, um buraquinho na testa dele, só para refrigerar, entrar um arzinho para a cabeça. Aquela pedrinha foi lá dentro daquele buraco. E eu vi isso, você viu também, e você está vendo. Foi lá dentro. E você não esperava. Você não esperava, você pensou que ele ia dar uma gargalhada muito grande. Que ele ia apenas coçar assim, um mosquito bateu aqui, me deu uma coceirinha. Não. Você viu aquele monstrengo de problema, imperioso, vencedor, desmoronando, caindo por terra. Você viu o molequinho Davi lá em cima dele, tirando a sua própria espada, fungando e cortando o seu pescoço, e você vai ver isto. Você viu? Elas dizem assim, eu já vi esse filme antes. Quando alguém se arrepende, quando alguém fala de uma vitória, quando alguém promete algo, eu já vi esse filme antes. Porque só vive vendo filmes, né? Você pode pensar assim, meu Deus, o que significa isto? Por que essa Bíblia foi escrita? Por que esses manuscritos estavam separados uns dos outros? Como que 1500 anos, uns dos outros? Nas mãos de quem? Não se sabe. Estiveram no meio de despojos, ou despojos. E isso chegou a ser um compêndio de 66 livros, traduzidos por todas as línguas, idiomas, dialetos.
Por quê? Por quê? Quem é o autor? É tão famoso assim? Qual foi o poder que fez isto? Quem financiou isto para sustentar esse livro de pé? Você poder levantá-lo aqui agora? Você poder levantá-lo. Quem foi? Qual o poder que fez isto? Foi a vontade de Deus? Foi o nome de Jesus Cristo? Deus determinou, vai haver um livro na terra chamado Bíblia. E nessa Bíblia eu vou contar para os meus filhos, eu vou fazer meus filhos verem o dilúvio, eu vou fazer meus filhos verem o justo Noé dentro da arca, eu vou fazer meus filhos verem Abraão na tenda, sendo visitado por mim. Sim, eu vou fazê-los ver tudo isto, uma virgem conceber, dar à luz um filho, e seus nomes ser Jesus, Jesus. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo, sim. E esse papel foi predestinado para aceitar tudo de Deus. Esse papel foi predestinado. A minha mãe gostava de fazer assim antes de começar a ler. Tem um cheiro gostoso. Você já cheirou sua Bíblia? Ela cheira diferente dos outros livros. Ela tem um cheiro gostoso. A gente chega perto dela, você pode fazer... Sabe por quê? Ela cheira rosa de Saron. Ela cheira lírio dos vales. Ela cheira, tem o cheiro das acácias. Ela tem o cheiro do mel. Ela tem o cheiro da mirra. Ela tem o cheiro do alabastro que Maria quebrou, de um unguento puro. Ela cheira o nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que vocês também trazem esse cheiro. O cheiro de Cristo. O cheiro de Jesus é repelente. A gente vai para o mato, compra um repelente, põe no bolso, chega lá, a mosquitada manda em cima, você passa o repelente, aí eles ficam de longe. Se você botar o nome de Jesus Cristo de uma maneira viva no seu coração, na sua vida, esse nome é repelente. Não tem demônio, fica igual mosca voando ao redor por aí, mas não chega. Mas não pode sentar. Nesse nome há poder. Agora, eu fugi completamente. Aquela mulher ficou naturalmente conhecendo esse nome. E ela foi uma semente, sem dúvida alguma. Porque ela saiu correndo, arriscou a sua própria vida. Não, venha ver um homem que disse tudo que eu já fiz. Tudo. E eles correram. Chegaram lá. Agora, é certo, absolutamente correto, que nem todos
deles conheceram este nome. Mas o conhecer, me permitam, me dê licença. Uma mulher pode conhecer vários homens na sua vida, conhece milhares de homens, até quando ela é de negócios e coisa e tal, e conhece um hoje, conhece a outra amanhã, conhece outra amanhã, conhece outra amanhã, conhece outra ali, outro, vários homens diferentes num dia só. Primeiro, uma mulher para conhecer um homem era custoso demais. Saber o nome dele, o endereço dele, o telefone dele, aquela coisa toda, uma agenda, porque precisa, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa, ele nunca a conheceu como mulher. Ela nunca o conheceu como homem. Isto quer dizer, ela nunca deitou-se com ele. Assim o mundo conhece o nome de Jesus. Mas ele nunca entrou, nunca esteve, nunca conheceu. A Bíblia diz assim, nesse sentido, é Mateus mesmo? É Mateus? Fala logo no primeiro capítulo. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu. Agora, ele não conhecia a mulher? Conhecia. Conhecer, você entende. Ele não entrou nela. Até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isso significa que conhece mentalmente apenas. Conhece pelo efeito da visão. Conhece pelo efeito dos sentidos. Se conhece o nome de Jesus Cristo apenas pelo efeito dos sentidos, visão, audição e memória, mente. Mas conhecer a Jesus e ser conhecido por Jesus é muito diferente. Muda a linguagem da pessoa, mesmo quando essa pessoa está fora do lugar. Pedro estava fora do seu lugar, estava quentando frio junto à fogueira, numa roda de escarnecedores. Estava misturado com ímpios, com pessoas que não temiam a Deus, que não respeitavam o nome de Deus, que não respeitavam Jesus Cristo. Mas logo ele foi denunciado. A tua fala te denuncia que você é um deles. Você vai trabalhar ali, procura esconder que não é crente, mas não tem jeito. Daqui a pouco a mulher fala, você é crente. Daqui a pouco o homem fala, você é crente, rapaz. Agora isso aqui me encantou profundamente hoje. Eu precisava disso aqui. Foi ele quem me disse que você estava escondido. Pela primeira vez aquele nome maravilhoso foi falado por lábios humanos. O Joãozinho, estando morto no ventre de sua mãe, pulou de alegria. Irmãos, eu vou deixar o esboço. Eu vou me poupar mais um pouquinho hoje. Mas vamos inclinar nossas cabeças.
Nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que isto é uma verdade incontestável. A Bíblia diz que todos que pronunciam este nome deveriam apartar-se da iniquidade. Tua palavra diz que eles blasfemam esse bom nome que sobre nós foi invocado. A tua palavra diz, e isso está comprovado, que Satanás tem que respeitar esse nome. Quando falado por pessoas que têm realmente esse nome. Nós vimos aqueles endemoniados, veja, aquele endemoniado pegar 7 irmãos que queriam fazer o que Paulo fazia, expulsando o demônio em nome de Jesus Cristo. Mas ele apanhou alguns deles, rasgou as roupas, eles saíram correndo, eram 7 para expulsar um. Paulo sozinho expulsava uma multidão, uma legião. Nós estamos aqui agora, nós cremos no nome do Senhor, nós temos feito tudo no nome do Senhor. E Satanás tem muito que nos acusar. Ele vai nos acusar por 24 horas até o último dia, até o último segundo. Mas o Senhor vai nos proteger também 24 horas por dia, até o último segundo. Porque se o nome do Senhor não está aqui, Ele está onde? Onde é que Ele está então? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Põe a mão sobre a sua irmã que está na frente, seu irmão. Aleluia. Fala o nome de Jesus sobre essa pessoa. Fala. Fala o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus. Fala em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Fala assim, fala em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém. Amém.